uma polêmica envolvendo uma empresa de biscoitos e os cantores Emicida, Duda Beat e Juliette trouxe à tona um assunto interessante: o plágio. A história foi a seguinte: a empresa promoveu uma campanha com as duas cantoras chamada Magia Amarela, com vários elementos baseados no álbum premiado mais recente de Emicida chamado Amarelo. O cantor chegou a ser convidado para fazer parte da campanha, mas havia recusado. E ainda assim, a marca seguiu com toda a identidade visual e elementos iniciais. A equipe de Emicida acusou a marca de plágio e tudo foi retirado do ar no mesmo dia que foi lançado. Vamos conversar um pouco sobre propriedade intelectual com o nosso advogado, Dr. Paulo Feitosa, do quadro Pense Direito. Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, telespectador. Bom dia, Bia. E que babado, hein? Sempre, né? Menino do céu! Mas é um assunto bem interessante, porque eu acho que propriedade intelectual é um assunto que ele é tão interessante que ele, em Roma, começava a se discutir a propriedade intelectual. Lá tinha uns concursos de poesia, e aí perceberam que alguns vencedores desses concursos de poesia, eles tinham tirado as poesias de uns livros da Biblioteca de Alexandria. Então, daquela época, foi assim que surgiu o plágio, que plágio quer dizer furto, entendeu? E aí, daquela época, começou a se dizer, olha, tá se furtando uma ideia, tá se roubando uma ideia. Na verdade, um furto de uma ideia. E aí é um assunto muito, assim, democrático. Tu imagina que tu pode ter um caso que vai desde um computador onde alguém se apropria daquele código-fonte, que é aquilo que faz aquele software funcionar, ou tu vai no supermercado e é muito comum tu ver várias marcas de biscoito com o mesmo rótulo ou com rótulos parecidos que levam até o consumidor se enganar se pegou aquilo ou aquilo, ou ainda de garrafas de refrigerante, ou ainda de produtos de limpeza, todos muito parecidos, muito padronizados, todo mundo querendo pegar carona. E assim, o plágio é uma violação a um dos direitos autorais. É uma forma de violação, a mais grave de todas, mas assim, na música e na arte isso é muito, muito comum. Já teve Rod Stewart com o Jorge Benjor, já teve Adele com o Martinho da Vila, e agora a gente está tendo essa polêmica toda. Então a gente teria que deixar claro para a população, primeira coisa, quando alguém falar em plágio está em todo lugar. Até quando você pega uma citação e você usurpa aquela citação e a põe como sua. Imagina, eu vi aquela frase que eu achei muito legal de fulano na internet. Aí eu pego aquela frase, ponho uma música enigmática, ponho aquela frase e ponho o meu nome embaixo. Entendeu? Para parecer que eu que estava por trás de toda aquela obra ali, toda aquela criação, para gerar um engajamento maior. Saiba que você está violando a propriedade de alguém. Então, qual é a penalidade para o plágio? É crime e eu quero saber a penalidade. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que definir o que é uma propriedade intelectual de alguém. O que está tentando se proteger ali. Está tentando se proteger a obra, a criação de alguém que, mediante inúmeras experiências de vida, criou uma música, criou uma poesia, criou um livro, criou algum conceito extremamente importante e, a partir daquele momento, aquele conceito lhe pertence e faz com que gere uma relação de propriedade entre o criador e a criatura, ou entre a música e o compositor, entre o desenho e o desenhista. E aí, no momento em que você se apropria daquilo ali, você tem uma penalidade prevista no Código Penal, que varia de 3 meses a 4 anos de reclusão. Depende da forma que for abordado. Se você só violar, entendeu, a propriedade, o direito autoral de alguém ali, de forma simples, assim, eu peguei uma citação e coloquei ali, não deu crédito para aquela pessoa que criou aquela citação. Ali a sua pena vai de 3 meses de detenção a 1 ano, mais multa. Agora, se você se apropria, imagina, pegar um nome, caso do Jorge Benjor, que eu citei aqui. Imagina que eu pego aquela música do Jorge Benjor, que já foi vítima de plágio, crio toda uma outra música por cima para tentar, com aquele riff, aquela batida, fazer com que a música ganhe sucesso rapidamente e começo a oferir lucro, se passando como se aquele riff, aquela construção fosse minha.
aí a penalidade é muito maior, ela vai variar de reclusão de 2 anos a 4 anos, mais multa. Recentemente também, eu não sei se a Tamires vai lembrar do nome, né, que eu sempre esqueço, teve uma série do Netflix, inclusive a série é maravilhosa, e ela também foi suspensa porque uma brasileira, né, descobriu, você lembra que ela fez um quadrinho, um livro com quadrinho e tudo, foi pra Europa, e olha só como é isso, do nada pegaram aquela história, eu acho que ela conseguiu provar, você lembra dessa? Eu não lembro, eu lembro da história, entendeu, que ela ficou muito revoltada, porque ela não tinha alcançado ainda o sucesso que ela esperava com o livro dela, mas a série tinha bombado. E a série era maravilhosa. Entendeu? Então, assim, o que acontece é o seguinte, a gente tem que deixar claro que a Constituição Federal do Brasil, ela protege o direito autoral. E ao proteger o direito autoral, o que ela diz? Olha, aquela criação, ela é de direito exclusivo do criador, entendeu? E só ele pode utilizar, reproduzir, fazer a produção da forma como lhe convir por um período fixado em lei. Aí as pessoas sempre me perguntam, e quando é que vira domínio público? A partir da morte do criador, 70 anos depois, vira domínio público. E por que o domínio público é muito importante? Para facilitar o acesso à cultura. E por que também essa proteção àquela criação? Por que não poderia logo virar direito domínio público? Por que não poderia ser logo direito da coletividade sobre aquela produção? Sobre aquela produção, aquela obra? Porque assim não valorizaria aquele trabalho do criador, não estimularia a criação. Então o direito ele tinha que tentar encaixar o acesso à cultura e a proteção e o estímulo à produção cultural. E como é que o artista vai sobreviver? Exatamente. Né? É o trabalho dele. Então o que ele fez? Ele pegou, olha, até determinado momento é seu, e a partir dali a gente transforma em domínio público. Então isso é bastante interessante. E uma coisa que a gente tem que deixar claro é que todo mundo acha que precisa registrar uma obra, precisa registrar determinada ideia, determinado conceito, para aquilo ali passe a ser seu, uma música ou qualquer coisa que seja. Não. Aquilo é uma faculdade dada. E aonde eu vou registrar se eu quiser? Eu fiz um desenho aqui, eu quero registrar aquele desenho na Biblioteca Nacional. E aí, lá dentro tem um departamento administrativo, ao escritório de direitos autorais. E ali você registra música, poesia, obras literárias, entre outros. Quando a gente já fala de uma propriedade industrial, entendeu? Já é uma outra legislação. Assim, elas andam lado a lado. Uma lei é a 9.609, de propriedade industrial, e a de direito autoral é 9.610, do mesmo ano. Foi uma atrás da outra. Aí lá já tem um escritório próprio, que é o escritório de patentes, entre outras coisas. E aí uma outra, mas são leis que tentam fazer a mesma coisa, proteger aquela criação. Agora tem uma coisa muito interessante, que é a época de faculdade e o famoso TCC, né? O cuidado com plágio. Me conta os cuidados que a gente tem que ter, porque vira e mexe, a gente vê que TCC não passa porque vão lá na cara de pau na internet, copia aquilo lá e tá feito. Vamos lá. No meu primeiro período da faculdade de Direito, eu tive um professor que ele foi revolucionário na nossa vida no que diz respeito a plágio. Ele zerou todo mundo da sala. Como assim? Ele conceituou o que era plágio pra gente. Olha, qualquer imitação idêntica, ainda que total ou parcial, ela é plágio. E ele zerou o trabalho de todo mundo, porque ninguém tinha preocupação. Tu imagina, todo mundo saiu da faculdade, copiava a cola, ninguém estava muito preocupado com dar crédito a quem deve ser dado crédito. Porque, como eu disse acima, qualquer reprodução e a utilização, ela precisa da autorização da pessoa que criou. Quando eu estou citando alguém, eu tenho que mencionar, dar aos créditos daquela pessoa. Do contrário, aquela utilização ela é indevida e tem repercussão tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. O professor, para que ninguém tivesse problema, o que ele fez? Ele deu 0 para todo mundo. E aí a gente fez prova. Então, assim, o que tem que deixar claro para qualquer pessoa? Se ele vai utilizar-se de uma coisa que ele não criou, e tem que deixar claro. Tem gente que diz assim, eu mudei algumas palavras, eu parafraseei aquela ideia. Mas a ideia central, o núcleo daquele pensamento, ele continua naquela palavra. Então, ao se utilizar de forma indevida, eu estou transgredindo um disposto constitucional, um disposto civil e um disposto penal, além de uma legislação totalmente própria de direitos autorais. E qualquer pessoa que tenha ciência que eu utilizei de forma indevida pode
me constranger diante de toda a sociedade acadêmica, de tal forma que eu faço uma retratação. Tu imagina a vergonha do que eu ter que ir lá e dizer, eu copiei a ideia de alguém. Nossa. Inclusive, teve um dos premiers da Alemanha que passou maior vergonha na tese de pós-doutorado dele, porque ele não fez uma citação durante toda a tese dele, que deveria ter umas 100 páginas, era sobre física, que não deve ser algo fácil, eu entendo. Ele não deu a devida citação. Na verdade, o que ele fez foi o seguinte, ele pegou uma fonte secundária e atribuiu como se fosse uma fonte primária para que aquilo ali, aquele plágio, aquela cópia, sabe, que ele copia, mas não faz igual, ficasse escondida. E aí, naquele determinado momento, ele teve que se desculpar, porque ele era um político, e ele teve que se desculpar diante de toda a comunidade acadêmica, dizer, gente, eu errei. As sanções vão desde retratação até a reclusão, ou seja, a pessoa vai ficar encarcerada durante 4 anos porque ela copiou a ideia de alguém. Então é algo extremamente sério, né? Olha, chegou uma pergunta aqui no meu ouvido de uma telespectadora, ela é a Mara, lá do Novo Aleixo. E ela perguntou, doutor, o ChatGPT é confiável? Deixa eu te falar uma coisa, recentemente eu estava com muita preguiça de fazer um trabalho, eu não nego para ninguém, eu estava com muita preguiça. Aí o que eu fiz? Eu coloquei lá jurisprudência, não sei o que, de um assunto específico que eu queria. O ChatGPT, ele é tão inteligente que ele criou uma jurisprudência que não existia. E aí eu passei maior vergonha na minha peça, porque aquele julgado não existia. Jurisprudência, o que é jurisprudência? Jurisprudência são vários casos onde os juízes julgam de forma reiterada e cria-se um conceito. Diante daquele caso, a penalidade ou o direito a ser aplicado é esse. Ou seja, o ChatGPT, como ele não achou o que eu queria, ele criou uma própria e me colocou lá. E o juiz percebeu. Minha nossa senhora! Porque ele procurou o julgado e não encontrou. Ai, Paulo, e aí eu tive que explicar que eu tinha pedido ajuda do ChatGPT porque eu queria achar uma jurisprudência nesse sentido. O ChatGPT não encontrando, ele criou a própria dele. E aí resolveu o problema. E me causou um outro problema. Ou seja, o ChatGPT realmente é revolucionário. Eu acredito que muitas profissões, inclusive a minha, tem que saber usar, né? Podem entrar em desuso ou terão que se adequar. Mas a utilização para toda e qualquer finalidade nem sempre é 100% exata. No meu caso, ele criou uma jurisprudência e me causou um problemão. A vergonha foi toda minha. Tem que ter cuidado, né? Como tudo na... Eu tava vendo também outro dia um caso, acho que de advogados que foram defender uma causa lá e tudo, colocaram no ChatGPT e deu maior bronca em relação. Então a gente tem que saber usar, né? A gente tem que saber usar a tecnologia a favor, mas também com muito cuidado, né? Sim. Eu quero voltar em relação a esse caso, por exemplo, lá da série, né? Ela viu as referências todas no livro e tal, mas como que eu posso ir, né, à justiça e eu vou provar, não, isso daqui é minha propriedade intelectual? Vamos lá. Primeira coisa, como eu disse, se ela tivesse procurado, no caso, a Biblioteca Nacional e o setor de registro de obras, que é o Escritório de Direitos Autorais, ela teria uma declaração do Estado que aquela obra pertence a A, B, C ou D. Ainda que isso não seja assim o cerne da questão, isso seja indispensável. Qualquer pessoa pode registrar ou não. Cabe à pessoa. Diante de casos como esse, possivelmente ela iria provar e demonstrar que a obra produzida por ela foi muito anterior àquela série do Netflix. Primeira coisa que ela vai fazer é isso. Aí o judiciário, ela vai apresentar uma peça, vai fundamentar no direito constitucional, vai fundamentar no direito civil, dizendo, olha, a utilização e a reprodução cabe a mim. Sem a minha devida anuência, ninguém poderia se utilizar daquilo dali. E aí o que vão fazer? Vão elencar inúmeros pontos e dizer, olha, eu tenho o direito de, a quem estiver usando aquela minha propriedade de forma indevida, eu tenho o direito de tomar dela. Ela vai dizer exatamente isso, em tese ela vai dizer isso. Aí, o que o juiz vai fazer? Diante de um caso como esse, ele vai contratar um perito independente para avaliar se há elementos que mostrem que há uma identidade entre a obra, a primeira obra e a obra que foi derivada desta obra. Baseado nisso aí, se houver pontos de identidade e houver pontos onde que haja uma conformidade com a ideia central, aí ele vai dizer, olha,
nós estamos diante de uma violação do direito autoral, que seria o plágio, entendeu? Que é aquela imitação idêntica, tanto total ou parcial. Mas também tem o caso, voltando para a música, de versão. Tem uma música americana e aí eles traduzem a música com as mesmas identidades sonoras, tudo isso para pegar carona naquele sucesso. Isso não deixa de ser plágio. Mas para que a pessoa se utilize, com certeza ela pede a autorização do criador daquele ritmo, daquela música, para que ela possa se utilizar aquela música. Vou dizer um negócio, há 20 anos atrás, tinha uma música do Sandy Júnior que eu acho que era a Lenda dessa Paixão, um negócio assim. Aquela música ela é uma tradução de uma música americana. Se você olhar, na minha época eu sou velho, tinha CD. No encarte da letra tem os créditos da pessoa que criou, não só a melodia quanto a composição. Ou seja, eles pediram uma autorização prévia. Já no caso do Rod Stewart, que é um caso bizarro, que ele copiou aquela música Mora num País Tropical, aquele ritmo, ele colocou no refrão de uma música dele, ele culpou que ele tinha vindo ao Brasil, e aí aquele ritmo ficou na cabeça dele e ele, sem querer, não percebeu que ele estava copiando. Mas é uma vergonha muito grande você ter que fazer isso. Agora mesmo o caso do Martinho da Vila e da Adele. Então, assim, são inúmeros... Eu não soube o que foi. Já tive mulheres de todos. Sim. Essa música do Martinho da Vila, a Adele pegou o ritmo e encaixou numa música dela. Acho que é Easy on Me, entendeu? Tem uma parte que tem várias semelhanças. E o produtor do Martinho da Vila, ao ouvir a música, o que eles fizeram? Eles aumentaram os agudos, diminuíram os graves, para poder fugir do padrão. É muito cara de pau. Percebeu que ali se tratava de plágio. Caramba. E aí o que ele fez? Entraram com uma ação contra a Adele. E... Million Years Ago. Confundi aqui. E aí, diante dessas circunstâncias, é muito comum. Mas eu vou deixar aqui algo que ninguém sabe. Porque é tão importante a propriedade, o direito autoral, a propriedade intelectual, a propriedade de alguém que tenha criado determinada música ou determinada poesia. Vou dar a título de exemplo, a música mais tocada no mundo até 2018. A segunda música mais tocada no mundo até 2018 era Garota de Ipanema. Caramba. Era a música que tinha mais versões. Era a segunda música com mais versões, com mais riffs, com mais acordes, copiadas no mundo. Tanto que havia uma discussão de quase $1 bilhão da família do Tom Jobim numa corte americana, porque ele dizia, olha, todas essas reproduções aqui e todas essas utilizações foram indevidas. E eles pediam uma compensação. Aquarela do Brasil é a música com mais acordes copiados no Brasil. Ou seja, você não valorizar aquela pessoa que durante um insight, durante um momento de iluminação, diante de todas as experiências que teve, criou algo tão genuíno, tão único, é você não valorizar aquele ser humano, é você retirar dele a dignidade. Então, é como se fizesse parte da pessoa. É tão seu quanto a sua casa, quanto o seu carro, quanto os seus gostos. Por isso que a utilização e a reprodução, ela obedece determinadas regras. E assim, mesmo que a pessoa morra, que caia em domínio público, por exemplo, todo mundo vai saber que aquela obra é de Villa-Lobos. Ela tem 200 anos, mas todo mundo vai saber. Porque ainda que passe os anos, aquele direito dele é inalienável, não pode passar. Já não se pode mais cobrar nada. O direito patrimonial já não está mais envolvido. Mas aquele direito que era inerente à sua personalidade permanece para sempre. Então isso é muito importante. Dr. Paulo Feitosa, quero te agradecer por esse papo, foi muito agradável. Queria que você deixasse as suas considerações finais. Eu queria deixar uma consideração sobre algo que a gente pouco tocou, mas é muito importante. Tenha cuidado ao utilizar de forma indevida citações em suas redes sociais. Sempre dê o crédito àquela pessoa que teve o trabalho, que teve aquela inspiração, que passou horas a afinco, às vezes pensando numa frase de efeito que significam, às vezes, a vida inteira da pessoa. Então, dê crédito a quem deve ser dado crédito. Ao utilizar uma música, tenha certeza que aquela música foi permitida a utilização dela. Tanto que, hoje em dia, o Instagram, em alguns lugares, ele não permite a reprodução de algumas músicas, porque não foi permitida a utilização dela. Dê crédito, porque aí você está valorizando não só o autor, mas você está valorizando uma coletividade inteira, você está valorizando a legislação do seu país. Então sempre pense ao reproduzir algo, pense, olha, eu estou copiando, ou algo é uma criação genuinamente minha. Se não for, não faça.
Queria agradecer a Bia. Eu acho que eu vou tirar férias, Bia. A minha bebê tá para nascer, entendeu? Então a gente Tô tem sabendo. a gente tem que ver exatamente como é que vai ser o próximo programa. Caso ela não tenha nascido, eu estarei aqui daqui a 2 semanas. Mas se ela tiver nascido, eu peço a sua licença para me ausentar por alguns dias para curtir esse momento. O olhinho dele brilha, assim. Para curtir esse momento que é o único da minha vida e que eu tô contando os segundos. Ainda que esteja um pouquinho desorganizado, mas ela já representa tudo para mim. E aí eu vou pedir licença para me ausentar alguns dias. É um ótimo motivo. Dessa vez eu não vou ficar chateada com você. Obrigado, então tá bom, Bia. a gente vê direitinho como fica. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta no instante.